Olá, estamos começando mais um vídeo e eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e pensando que muitas vezes nós professamos que queremos ir para o céu, mas muitas vezes não queremos nos adequar, né, às coisas celestiais, a vestimenta do céu, o alimento do céu, né? As músicas do céu, as conversações do céu. Enfim, a vida, o estilo de vida do céu. Porque é aqui que nós devemos nos acostumar, é aqui. A terra é uma escola, é aqui que nós devemos nos adaptar às coisas do céu. Tenho certeza que se você não gostar das coisas do céu aqui, aonde nós estamos vivendo agora, você não vai gostar quando chegar lá. Tenho certeza disso. E vamos ver o que é que a palavra do Senhor diz hoje sobre isso. Como nós devemos agir para nos adaptar à vontade de Deus, à vontade de Deus que vem do céu, celestial. Está em 1 Coríntios, capítulo 9 e verso 27. Diz assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Hoje nós vamos ler somente esta palavra e meditar um pouco nela, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu sobre isso, com certeza, assim como ele, nós também passamos por lutas, por conflitos entre o espírito e a carne, entre a carne e o espírito. E ele falou que todos os dias ele esmurrava a carne dele. Ele tinha esse conflito diariamente para vencer. E ele falou que ele esmurrava e que ele fazia isso para que ele pudesse ser irrepreensível diante dos homens. Para que assim ele não pudesse ser reprovado, ser desqualificado, se ele fosse pregar para alguém sobre algum assunto da palavra de Deus. Então ele mesmo se reduzia a essa escravidão. Porque quando estamos sob a direção do Espírito de Deus, nós temos liberdade. É o que fala lá em Gálatas. Nós temos liberdade, verdadeira liberdade. Se lembram? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós passamos a obedecer a essa verdade, a palavra de Deus, nós realmente estamos sendo livres da escravidão do nosso eu, da escravidão do pecado, da escravidão da escuridão das trevas deste mundo, das atrações e de tudo que esse mundo tem oferecido para nos distrair do caminho, dessa jornada, dessa viagem que nós estamos percorrendo cada dia. E que o Senhor tem nos guiado, tem nos orientado com a sua santa palavra. Amados, eu estava, como disse, meditando nesse assunto hoje, e o Senhor também falou ao meu coração com esse assunto.
porque eu tenho proposto diante de Deus começar a fazer também essa reforma na minha vida. E tem que ser uma reforma profunda. Tem que ser uma reforma profunda. De dentro para fora. Né? Precisamos vigiar o que nós assistimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos, o que nós comemos, porque são as aberturas da alma, são as portas da alma, pelas quais nós somos tentados. E se a gente não vigiar, se a gente não estiver em alerta, a gente pode cair, a gente pode tropeçar. Vamos ver aqui o que é que diz, qual é a diferença entre aquele que professa, não só professa, entre aquele que realmente está nesse caminho, trilhando esse caminho, o caminho do Senhor, o caminho com o Senhor, na presença do Senhor. Qual é a diferença daquele que é servo de Deus, daquele que realmente é fiel e daquele que não é? Vamos ver o que é que a palavra do Senhor diz, porque o espírito de profecia também é a palavra de Deus. Ele usou a sua serva, a nossa irmã Ellen White, para escrever esse livro, dentre muitos outros que ela foi usada por Deus para escrever, para que pudéssemos ter uma clara luz da vontade de Deus para a nossa vida. Aqui, nesse livro abençoado, Vida e Ensinos, estão vendo? Vida e Ensinos, que eu tenho aqui em casa. No capítulo 26, eu vou ler só algumas partes, porque são 2, 3 páginas, né? E vai demorar um pouco, mas vou ler aqui algumas partes que eu grifei, tá bom? Que estavam grifados. Aqui diz assim, ó. Foram-me mostradas a glória e a majestade de Deus. Disse o anjo, ele é terrível em sua majestade, contudo o não compreendeis. Terrível em sua ira, e no entanto vós o ofendeis diariamente. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque espaçosa é a porta e largo o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que por ele irão, pois estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o acham. Estes caminhos são distintos, são diferentes, separados, tá vendo? Distintos, separados e em direções opostas. Um leva à vida eterna e o outro à morte eterna. Vi a distinção entre esses caminhos e também a diferença entre as multidões que nele viajavam. Entende, irmãos? Aqui ela vai falar a diferença. Existia 2 multidões. Uma que estava trilhando o caminho estreito, com a porta estreita, um caminho difícil, apertado. E a outra multidão, ela estava andando pelo caminho largo, suave, com a porta larga. Vamos ver aqui a diferença entre as 2 multidões? Será que eu sempre enfatizo esse assunto, a questão da vestimenta, a questão da alimentação, a questão da conversação, das nossas palavras.
porque para Deus é importante. Não pense que não tem aquele pensamento talvez arcaico, mas que ainda assim está errado de dizer, porque muitos dizem, você repetir também, que Deus só quer o coração. O nosso Deus, Ele quer tudo que há em nós. Cristo não morreu naquela cruz somente para levar nosso coração para o céu. Então Ele vai deixar aqui o nosso corpo, a nossa mente, nosso rosto, nossos membros, tudo. Só vai levar o coração para o céu? Com certeza não, irmãos. O Senhor, Ele morreu pela humanidade, por tudo que você é. Corpo, alma, espírito. Tudo que há em você, tá bom? Os caminhos são opostos. Um é largo e suave e outro estreito e escabroso. Semelhantemente, as duas multidões que os percorrerem são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Estão vendo aí? Eu estou lendo aqui, ó, vida e ensinos, ó. Não são palavras minhas. São palavras de Deus, que o Senhor inspirou sua serva para escrever. Tá bom? Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no fim da viagem. Ou seja, a bendita esperança, a volta do Senhor Jesus. Essa é a conversação dos santos. Essa é a conversação da multidão daqueles que servem a Deus fielmente. Eles estão com a mente nas coisas celestiais. Eles estão com a mente sempre elevada para as coisas celestiais e não para as terrestres. Não é errado, irmãos, você trabalhar, você fazer uma faculdade, porque a palavra do Senhor também diz que tudo quanto o Senhor colocar em tuas mãos, você deve fazer. Enquanto o Senhor te der vida, saúde, força, faça. O pecado está em colocar essas coisas como prioridade maior em nossa vida. O pecado está em colocar tudo isso acima, na frente de Deus, em nossa vida. Aí está o pecado. Se eu trabalho, mas eu não tenho tempo por causa do meu trabalho, eu não tenho nenhum tempo especial com Deus para ter comunhão com Ele, eu não tenho nem tempo para me ajoelhar, fazer uma oração, passar uma hora. Como Cristo disse para os discípulos, não podeis passar nenhuma hora em vigilância, em oração por mim, intercedendo. Você não tem vida com Cristo, não tem comunhão, não tem intimidade com Deus. Se o trabalho está interferindo na sua comunhão com Deus, se a faculdade está interferindo na sua comunhão com Deus, se você está mais preocupado com isso do que em adquirir o que é eterno, então eis aí o pecado, eis aí o erro, que muitas vezes vai levar muitos para a destruição. Seu rosto muitas vezes está triste e todavia brilha frequentemente com piedosa e santa alegria. Os justos, eles passam por muitas dificuldades
Não é porque eles são sinceros, fiéis, servos de Deus, que eles não vão passar por provas, que eles não vão passar por dificuldades, que eles não vão passar por sofrimento, porque isso faz parte do processo. Mas mesmo assim, aqui diz que mesmo muitas vezes seus rostos tristes, eles ainda esboçavam piedosa e santa alegria, porque aqueles que estão com a mente nas coisas do céu sabem que tudo isso aqui, irmãos, é momentâneo. Toda tribulação, todo sofrimento, toda dificuldade, toda provação, ela serve para nos moldar. Ela serve para nos purificar. Ela serve para que possamos estar aprovados diante de Deus, para retirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Quem sabe nada de material assim, de fato, está na sua vida atrapalhando a sua comunhão com Deus, mas quem sabe você está acariciando no seu coração egoísmo, orgulho, prepotência, arrogância, presunção. Quem sabe você se orgulhe porque você pode se julgar alguém melhor do que um de seus irmãos na igreja. Quem sabe você possa se julgar melhor do que um de seus vizinhos, do que um de seus parentes. Não, irmãos. Essa reforma e esse reavivamento que Deus quer fazer na nossa vida não é para nossa glória, não é para nossa vanglória. É para a glória de Deus. É para resplandecer luz sobre outros, não para que a gente se ache melhor do que eles. Porque a santificação não é coisa de um só dia, é um processo. É um processo para a vida toda. Olha só, eu vou continuar aqui. Diz assim também: não se vestem como a multidão do caminho largo. Será que você está se vestindo como a multidão do caminho largo? Será que eu estou me vestindo como a multidão do caminho largo? Você já fez esse propósito com Deus? Você já pegou um caderninho, um papel, já escreveu: Senhor, eu quero esse ano fazer essa reforma na minha vida, reforma de vestimenta, reforma de alimentação, reforma de conversação, de palavras, de pensamentos, de atitudes. Reforma para trabalhar na obra de Deus, mas, irmãos, não é fácil. Não tem sido fácil. Aqui nesse mundo, servirmos ao Senhor cada dia está mais difícil, cada dia está mais penoso, cada dia está mais sofrido. Mas vai ficar pior. Porque as provas virão, irmãos. A tribulação virá. Não vai demorar, não. Pelo que estamos vendo, não vai demorar. Não vai demorar. Precisamos estar preparados. Precisamos clamar ao Senhor: poupa, Senhor, o teu povo entre alpendre e o altar, como diz a palavra do Senhor. Precisamos separar um dia de aclamação. Um dia em que possamos tirar somente para clamar a Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós, porque somos todos miseráveis pecadores. Precisamos de Sua graça para vencer tudo que virá sobre este mundo. Não vai ser fácil.
fome, sede, escassez, sofrimento, morte, dor, angústia das nações. Queridos, não vai ser fácil. Se não está sendo fácil agora, não vai ser mais depois. Nós temos que aproveitar esse tempo que Deus está nos dando para a gente pregar o Evangelho, sair nas praças, nas ruas, fazer isso. Eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso. Deus ainda está segurando os ventos, irmãos, os 4 ventos. Mas isso será por pouco tempo. Tudo indica que será por pouco tempo, irmãos. E nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. Não se vestem como a multidão do caminho largo, nem como eles falam. Será que as minhas palavras têm glorificado a Deus diariamente na minha vida? Será que suas palavras têm glorificado ao Senhor? Será que você tem consagrado seus lábios todos os dias? Tem pedido, Senhor, toma o controle dos meus lábios, toma o controle da minha mente, toma o controle dos meus olhos, me ajuda para que eu não venha contemplar coisas que venham colocar idealizações na minha mente que não tem padrões divinos. Ideias que vêm do inimigo, ideias que vêm da sociedade, de uma sociedade que não teme ao Senhor. Nem agem como eles, nem como eles falam e nem agem como eles. Quais têm sido as minhas atitudes? Quais têm sido as suas atitudes? Você tem pensado em ajudar mais o próximo? Você tem pensado em dividir mais o que você tem? Você tem pensado em aliviar as dores e o sofrimento daqueles que estão ao seu redor? Você tem pensado em sair para proclamar sobre os juízos de Deus, que logo cairão sobre a terra? E muitas pessoas não sabem sobre isso. Até no espírito de profecia diz, irmãos, que muitas pessoas ouvirão, muitas pessoas que nunca ouviram isso, elas ouvirão, elas aceitarão. Muitos também zombarão. Nós temos que fazer a nossa parte. Cabe a nós proclamar para eles sobre a luz que o Senhor nos deu. Um modelo lhes foi dado. Qual é o nosso modelo? O nosso modelo perfeito, maravilhoso é Cristo. Não há outro modelo pelo qual nós devemos seguir, irmãos. É Cristo. É o Senhor Jesus, é o nosso modelo perfeito, seguro para nós seguirmos. Um homem de dores e experimentado nos trabalhos lhes abriu aquele caminho e os palmilhou. Seus seguidores veem-lhes os rastros e ficam consolados e animados. Ele o percorreu em segurança, assim também poderão fazer os da multidão, se acompanharem suas pegadas. Amados, se acompanharmos as pegadas de Cristo, os seus passos, nós teremos cuidado de fazermos a sua vontade. Renegaremos o nosso eu, a vontade da nossa carne, os nossos gostos, para fazer a vontade daquele que nós amamos, para glorificar o seu nome.
precisamos amá-lo, precisamos ter comunhão com Ele, precisamos conhecê-lo cada dia mais, precisamos segurar na sua mão poderosa, precisamos clamar para que o Senhor esteja nos guiando nessa jornada. Tomarmos a decisão de seguir esse caminho estreito, esse caminho difícil, esse caminho tão sofrido, dificultoso, mas que o Senhor vai estar lá conosco, Ele prometeu. Não estaremos lá sozinhos. Não precisamos temer, porque o Senhor, Ele vai estar sempre nos guiando, nos orientando com a sua santa palavra. Vamos deixar Deus atuar, vamos deixar o Espírito Santo nos moldar, irmãos, porque o tempo é curto. Até Satanás sabe disso. E é por isso que ele tem colocado, quem sabe na minha vida ou na sua vida, ele tem tentado colocar distrações. Porque o tempo que você está perdendo, muitas vezes em redes sociais, em entretenimentos que não são feitos para você colocar na sua mente, porque sua mente tem que ser santificada, tem que ser consagrada. Entretenimentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Ao invés de investirmos tempo em estar lendo o livro com a palavra do Senhor, com as suas orientações, que vai nos manter consagrados, que vai nos manter pelo sangue de Cristo, pela sua graça, firmes na fé. Ainda que venham os abalos, venham os ventos, venham as tempestades, mas nós estaremos firmes, porque nossa base vai estar na rocha que é Cristo. Então, queridos, pensem nisso. Pensem nisso. Para finalizar, eu vou ler, eu falei dos justos e dos santos, e eu vou falar também aqui daqueles que estavam no caminho largo. Na estrada larga, todos estão preocupados com a sua própria pessoa. Olha o egoísmo reinando. Estão preocupados só com o seu bem-estar, com as suas necessidades, suas vestes, seus prazeres pelo caminho. Dão-se livremente à hilaridade e ao gozo e não pensam no término da viagem e nem na destruição certa no fim do caminho. Eles não estão preocupados, irmãos, com o que vai acontecer com eles no final do caminho. Eles não estão preocupados. Eles estão com a mente tão distraída nas atrações deste mundo, preocupados consigo mesmos em satisfazer os seus prazeres momentâneos, com suas vestes, quem sabe suas vestes caríssimas de marca, porque eles querem ser aceitos numa sociedade que cobra isso. Cada dia se aproximam mais de sua destruição, contudo loucamente se arrojam mais e mais depressa. Oh, quão terrível isto me parecia! Mas o pior vem agora, irmãos. Porque esses, da segunda etapa que falei, que li, são pessoas que são pessoas que decidiram andar por este caminho largo e o fazem sem hipocrisia. Deixam claro de que lado elas estão. Mas esse dessa terceira classe são pessoas que professam ser de Cristo, mas ainda assim elas vivem como estando no caminho largo, como aqueles que estão no caminho largo.
Veja o que diz aqui, na página 137. Vi percorrendo a estrada larga muitos que tinham sobre si escritas estas palavras: morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estais vós também prontos? Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. Sua conversa era perfeitamente igual à deles, que divertidos e inconscientes se encontravam em redor, mas de quando em quando mostravam com grande satisfação as letras sobre suas vestes, convidando outros a terem as mesmas sobre si. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Eles não tinham consciência, irmãos. Eles não tinham consciência. Eles estavam tão cegos que eles professavam ser de Cristo. Eles diziam, olha só as palavras. Eles diziam: morto para o mundo, próximo está o fim de todas as coisas. Estais vós também prontos? Quantos não estão professando serem de Cristo, mas não estão vivendo o que Cristo viveu? Não estão querendo absorver o cálice. O Senhor Jesus falou que nem todos poderiam tomar do seu cálice. Querem aceitar a Cristo, querem ser de Cristo, professam ser de Cristo, mas não para sofrer por amor da verdade. Não para viver de fato uma vida abnegada, uma vida de renúncias do próprio eu, das suas vontades carnais. Professam ser de Cristo, mas querem viver e estão vivendo como aqueles que estão no caminho largo, que não são servos de Deus. Olha só o que é que aqueles que estavam no caminho largo pensavam deles, dessa terceira classe. Os que estavam em redor deles diziam: não há distinção entre nós, somos iguais. Vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. Você já passou por essa situação? Você já passou por essa situação? De todos ali saberem que você professa ser cristão, mas na hora de você testemunhar, de você agir diferente, de você falar diferente, de você se vestir diferente, você não o faz, ou você não o fez. E aquelas pessoas disseram para si próprias e para você: você não parece um crente, você não parece um cristão, você se veste como nós, você fala igual a nós, você age igual a nós. Que vergonha, irmãos, que vergonha professar ser de Cristo. E aquele que está no mundo, aquele que está no caminho largo, dizer para você que não há diferença. Você não está fazendo a diferença naquele meio. Você está sendo treva igual a eles. Você está nas trevas igual a ele, mas só que você não está enxergando, você está cego sobre a sua condição. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que possamos hoje renovar a nossa aliança com o Senhor, possamos entregar cada dia mais a nossa vida a Deus, porque o tempo está passando, irmãos.
tempo está passando e o Senhor já foi muito longânimo conosco, Ele não vai esperar mais. No momento que Ele preparou para sair do seu trono, para vir buscar a sua igreja e aqueles que se prepararam, aqueles que se santificaram, aqueles que escolheram de coração sinceramente estar ao lado do Senhor, em todas as circunstâncias, mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tempestades. São esses que serão provados, que serão purificados, que serão moldados à imagem e semelhança de Cristo e que subirão com Ele quando Ele vier buscar os seus. É para esses que Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, desfrutai de tudo aquilo que eu tenho preparado desde a fundação deste mundo. Não, irmãos, você não vai querer ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Em nome de Jesus, irmãos, eu faço um apelo para que todos nós, eu também, possamos nos consagrar, possamos nos santificar. Esse é o tempo que o Senhor está nos dando para fazermos isso. Não há outro tempo de graça. Não vai existir. Até quando nós cochearemos entre dois pensamentos, como fala a palavra do Senhor? Este é o momento, este é o tempo de decisão. Se você não tomou, tome hoje, tome agora, não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Se entregue de verdade, inteiramente a Jesus. Este é o tempo de decisão. E como Elias falou, se é a Baal que você quer servir, pelo menos seja autêntico. Sirva a Baal, pois o Senhor não vai interferir no seu livre-arbítrio. Mas se você quer servir a Deus, decida também servi-lo inteiramente, não de coração dividido, não com hipocrisia. Não envergonhe o nome do Senhor, professando ser cristão, sem querer fazer a diferença neste mundo de trevas, como estamos vivendo hoje. Decida ser cristão para fazer a diferença. Decida ser cristão para ser luz, para ser o sal da terra, a luz do mundo. E isso também serve para mim. Serve para todos nós. Isso é uma decisão de todos nós. Deus abençoe a todos vocês. Que conceda a sua misericórdia por mais este dia, para que possamos nos consagrar a Ele. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a fazermos essa reforma e esse reavivamento, o qual o Senhor está esperando para que venha nos buscar. Para que a gente termine a obra, essa obra maravilhosa de dar a mensagem, as 3 mensagens angélicas para este mundo, a mensagem dos juízos do Senhor que virão sobre a terra, para que essas pessoas sejam preparadas também, porque a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Ele deu seu Filho por isso, para que ninguém se perca, mas tenha vida eterna. Que assim seja. Que
assim seja na nossa vida a partir de hoje. Tome essa decisão. Renove o seu conserto, a sua aliança com o Senhor hoje. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor.